Capítulo 1. O eco da fúria silenciosa. Colégio Có, manhã nublada. O sino toca pela segunda vez. Alunos conversam, riem, vivem suas vidas normalmente. Mas no fundo da sala 2B, próximo à janela, está sentado Issei Oldou. De olhos fechados, braços cruzados, ele parece dormir. Mas sua mente está em guerra. Desde pequeno, Issei ouvia vozes. Sons de gritos, rugidos, explosões. Sonhava com criaturas horrendas, massacres infernais, e uma armadura cravada com runas que queimavam como fogo eterno. Ele nunca contou a ninguém. Como explicar que, mesmo sem nunca ter segurado uma arma, sabia como desmembrar um demônio? Todos o chamavam de pervertido. É o idiota dos peitos. Aquele tarado foi pego tentando espiar de novo. Não se aproxime dele, dizem que tentou agarrar uma garota. Mas Issei nunca fez nada disso. Alguém o está incriminando. Plantando provas, espalhando boatos. Ele sabe. Ele sente. Mas, ele não liga. Se as pessoas precisam de um monstro para odiar, deixem que me usem. Mas quando os verdadeiros monstros vierem, vão desejar que eu ainda estivesse do lado delas naquela noite. O despertar caminhando pelas ruas vazias, Issei sentia um peso no ar. Algo errado. Tem alguém aqui, ele disse, parando de andar. Do beco à frente, duas figuras monstruosas se revelam. Eram renegados, demônios corrompidos, exilados do submundo por comerem almas humanas. Um deles sorri. Oldou Issei, o falso tarado. Finalmente sozinho. Eles avançam. Issei fecha os olhos por um instante. Tump! Tump! Seu coração bate como um tambor de guerra. Memória desbloqueada. Portões do inferno. A armadura, o arsenal, o juramento. Uma luz verde emerge de seus olhos. Seu corpo arde, não em dor, mas em chamado ancestral. Correntes de energia se prendem ao ar, portais se abrem ao redor. Clank! O som metálico ecoa. Uma espessa armadura cobre seu corpo, brutal, esculpida em cicatrizes de batalhas de outras eras. A armadura do Ronslayer havia despertado. Demônios renegados. Vocês cruzaram um mundo errado. A primeira caçada. Os dois monstros atacam juntos. Mas Issei não hesita. Em um movimento, invoca a shotgun infernal, disparando na cabeça de um deles, que explode em labaredas púrpuras. O outro tenta fugir, mas é puxado por uma corrente invocada do vazio, preso pelo peito. Issei caminha lentamente, como um executor implacável. Renegado, morte é a sua única redenção. Ele crava sua lâmina carmesim, feita de energia dragônica, no coração da criatura. Ao morrer, a essência do renegado é absorvida. Poder adquirido. Sombra venenosa. Fragmento coletado. 100 avos. Armadura NV1. Após a luta a armadura desaparece, deixando Issei exausto, mas consciente. Mas estão vindo. E eu também, estou mudando no céu. Um olho flamejante surge por um instante. Alguém do submundo está observando. Do outro lado da cidade, Mansão Gremory Rias segura uma taça de vinho. Ao lado dela, Akeno sorri levemente. O poder dele despertou, sim, responde Rias. Mas, ele não é um simples humano. Há algo mais sombrio ali. Você vai recrutá-lo? Não. Ainda não. Eu quero entender o que ele é primeiro. Algo me diz que ele não pertence a nenhum lado. Última frase. Narrador. A guerra entre renegados e o mundo está só começando, e a reencarnação do caçador acordou. Issei Oldou não será o herói que todos esperam, mas será o fim que todos temem. Capítulo 2. A ira que voa sob asas negras. Distrito abandonado. 1h47 da madrugada. O céu estava encoberto. Raios cortavam o céu como presságios de um massacre iminente. Em meio a prédios abandonados e ruas desertas, 5 figuras aladas caminhavam lentamente, rindo entre si. Eram anjos caídos renegados, seres que traíram até seus próprios e caíram na luxúria, no ódio e na matança. Com lanças negras e olhos corrompidos, caçavam uma presa, um humano marcado como ameaça potencial. Mal sabiam, eles estavam sendo caçados. O início da carnificina de cima de um telhado, Issei Oldou salta como um cometa, esmagando o primeiro anjo com um soco que atravessa seu tórax e destrói o solo abaixo. Crack! Primeiro, diz, em voz baixa e fria.
antes que os outros pudessem reagir, Issei gira em 360° com sua lâmina de ossos, decapitando outro anjo no ar. As asas de pena negra voam como estilhaços malditos. O que é isso? Ele não é humano. Isso é o Doomslayer. Um terceiro anjo tenta se defender com uma lança de luz negra, mas Issei bloqueia com as mãos nuas, mesmo a carne queimando. Ele apenas rosna, com o olhar brilhando em verde flamejante, e esmaga a lança, socando o rosto do inimigo até o crânio virar poeira. Modo brutal ativado. Módulo de armadura. Ativar o upgrade desbloqueado. Fragmento celestial corrompido. Corpo de Issei se envolve em uma nova camada de armadura, feita com escamas angelicais fundidas com energia infernal. Ele absorve o poder dos renegados mortos, e agora sua presença é mais do que assustadora. É opressora, monstruosa, inevitável. Ele invoca a nova arma, lança sangrenta de 7 pontas, criada com a essência dos anjos caídos. Dois últimos tentam fugir voando, mas Issei dispara ganchos de energia, prende as asas de ambos, puxa-os com força e os atravessa com a lança ao mesmo tempo, empalando-os contra uma parede. Eles gritam. Imploram. Você não entende. Fomos forçados a isso. Nós só queríamos liberdade. Issei os encara. Sério. Imutável. Liberdade não é desculpa para virar um monstro. Ele gira a lança e os parte ao meio. Após a batalha, o chão está coberto de sangue negro e penas carbonizadas. O corpo de Issei pulsa com energia recém-fundida. Poder adquirido. Voo de asa negra. Poder adquirido. Escudo celestial quebrado. Poder adquirido. Sensor de corrupção. Raio 2 km. Fragmento total. 8/100. Armadura nível 2. Issei olha para o céu. Há algo vindo. Algo maior. Enquanto isso, na mansão Gremory, Rias observa uma tela mágica, onde aparecem os sinais de energia. A contaminação celestial desapareceu, ele os matou, 5 anjos renegados de classe média, sozinhos, em menos de 2 minutos, comenta Akeno, chocada. Esse não é o Issei que os rumores descrevem. Kiba entra na sala. Quer que eu vá investigar? Rias responde. Não. Ainda não. Ele está se preparando para algo maior. E se tentarmos interferir, ele pode nos ver como inimigos também. Última cena, visão do submundo. Um grupo oculto observa Issei através de um espelho negro. Eles são a Ordem dos Renegados, uma seita composta por líderes traidores de todas as raças. Um dos membros, coberto por um manto, diz: o Slayer está evoluindo. Ele absorve rápido demais. Outro completa: logo será tarde demais para detê-lo. Ou controlá-lo. O líder se levanta. Então está decidido, iremos soltá-lo. O demônio original. Aquele que nem o Slayer conseguiu matar na outra vida. Que ele sofra com o que ele deixou inacabado. Frase final. Narrador Issei Oldou está deixando de ser apenas um caçador. Ele está se tornando o flagelo das trevas. Mas, até mesmo o Doomslayer tem fantasmas do passado. E um deles está prestes a voltar dos abismos. Capítulo 3. O inferno treme diante de um monstro local. Base oculta da Ordem dos Renegados. Subsolo do submundo. Uma fortaleza oculta, construída nas ruínas de um antigo templo demoníaco, abriga a Ordem dos Renegados. Criaturas de todas as raças deformadas, corrompidas, juraram lealdade à destruição da ordem e da paz entre os mundos. Magos negros, anjos caídos degenerados, demônios carniceiros e até deuses esquecidos estão reunidos em um culto profano. Eles riam, cantavam, dançavam ao redor de um altar feito de ossos. Até que o chão estremeceu. Toom, 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 um silêncio mortal caiu. Do teto, um corpo despenca e rasga tudo ao redor com sua mera presença. A armadura não era mais apenas a do Doomslayer. Era algo fundido com essência demoníaca verdadeira. A energia que exalava daquele ser era tão densa e sanguinária que os mais fracos vomitavam sangue só de olhá-lo. Ele veio, murmurou um demônio anjo corrompido. Issei Oldou, o destruidor, forma. Dom Doomslayer. A armadura agora é negra como carvão vulcânico, com chamas vermelhas circulando pelos sulcos como lava viva. Chifres de energia saem do elmo. Os olhos brilham em um verde berrante.
As mãos são garras, os pés pisam como martelos. Uma fusão brutal. Humano, demônio e arma viva. Vocês me chamam de demônio. Vocês me chamam de monstro. Hoje, vocês vão descobrir o que é ter razão. O massacre começa. Um dos magos dispara uma maldição. Issei absorve com a mão, reverte e explode o cérebro dele com um toque. 2 renegados tentam fugir voando. São partidos ao meio no ar com uma corrente cortante. Uma besta quadrúpede corre em sua direção, Issei pula sobre ela e arranca a cabeça com as próprias mãos, usando o crânio como arma contra outro. O chão se torna um rio de sangue. Ele invoca BFG Carmesim, uma versão demoníaca da famosa arma, e dispara contra o altar, desintegrando meia dúzia de cultistas em uma única explosão. Pedaços voam. Ossos derretem. Gritos cessam. Demônios que antes devoravam cidades inteiras agora tremem como crianças diante dele. Últimos sobreviventes. O líder da ordem, um demônio ancestral, tenta implorar. Você é como nós. Você tem sangue de demônio. Por que luta contra seus irmãos? Issei se aproxima. O ar congela. Demônio, humano, anjo, dragão, raça nenhuma justifica a maldade. Vocês cruzaram a linha. Agora, eu sou a punição. Ele enfia a lâmina de ossos sagrados no peito de líder, que explode de dentro para fora, espalhando seu grito em todas as direções. No castelo Gremory, instantes depois Rias observa um mapa mágico. A localização da base da ordem, apagada da existência. Ele fez sozinho. Ele exterminou uma organização inteira, diz Kiba, pálido. Issei aparece no salão, ainda com a armadura, coberto de sangue seco e marcas de batalha. O ambiente inteiro se cala. Ele olha direto nos olhos de Rias. Rias Gremory. Eu não luto por clãs. Não luto por honra. Eu luto para manter esse mundo de pé. Mas, posso usar uma base, aliados. Você quer que eu lute por você? Ela hesita um segundo, mas responde firme. Não. Eu quero que lute comigo. E sei sorrir levemente, não de alegria, mas de respeito. Então me dê alvos. Eu darei a você a paz, com sangue e fogo, novos poderes adquiridos, fragmentos absorvidos. 18, 100, armadura nível 3, novo poder. Alma carmesim, aumento de fúria e resistência, nova arma. Corrente infernal da ira pura modo. Dom Demon Slayer desbloqueado por tempo limitado. Frase final, narrador. A ordem dos renegados caiu. Mas o que Issei não sabe, é que o sangue derramado naquela base despertou algo ainda mais antigo. Algo que nem o Slayer original pôde destruir. Capítulo 4. Um tapa mais forte que o orgulho local. Sede da Orc. Salão principal. A tarde parecia tranquila no clube do ocultismo. Rias estava reunida com seu grupo e, para a irritação silenciosa dela, havia um convidado indesejado. Rizer Phoenix, o arrogante e mimado herdeiro da família Fênix. Rias-chan, você sabe que nossa união seria perfeita. Seu poder, minha linhagem, nós dominaríamos tudo, diz Rizer, sentando com as pernas abertas, sorrindo como se fosse dono do mundo. Rias suspira, visivelmente irritada, mas mantém a compostura. Akeno força um sorriso. Koneko está pronta para atacar uma mesa. Kiba já sabe que isso vai dar merda. É nesse clima tenso que Issei entra pela porta, usando uma camisa simples rasgada nos braços por causa dos treinos brutais que vinha fazendo no inferno sozinho, e um semblante de quem só quer sentar e descansar. Issei caminha lentamente pelo salão, observa a cena, e então para diante de Rizer Phoenix. O tapa do juízo final. Rizer se levanta, arrogante. Ah, você deve ser o famoso Issei Oudou, o cãozinho de estimação da Rias. Ouvi dizer que você é forte, mas com esses músculos inflados, você não parece muito inteligente. SFX. Pô, ouve-se dá um tapão seco na cara de Rizer. Mas não um tapa normal. Foi um sai da frente, tô cansado tapa, daqueles que ignoram completamente a dignidade e a física. O corpo de Rizer voa em linha reta, atravessando 3 paredes da sede, o muro da escola, um caminhão de entrega, e por fim, um templo abandonado a 12 quilômetros dali, que desmorona só com o impacto. O silêncio reina por alguns segundos. Issei apenas puxa uma cadeira, a cadeira que Rizer ia sentar, estala o pescoço e diz. Ia sentar aí. Akeno cobre a boca tentando não rir.
Kiba engole seco. Koneko arregala os olhos. Rias simplesmente sorri discretamente. Flashback. O treinamento insano nos últimos dias. Issei havia se trancado em uma região isolada do inferno, onde o tempo passava diferente. Ele lutava contra bestas infinitas, socava montanhas até virarem poeira, e fazia flexões com centenas de toneladas nas costas. Força física atual: 78% da força bruta do Saitama. Velocidade: nível hipersônico. Capacidade de destruição: pequena cidade com um soco. Ele não buscava músculos por vaidade. Era preparação para monstros maiores, para deuses caídos, para qualquer coisa que tentasse acabar com a frágil paz que ainda restava. Enquanto isso, no céu do submundo, Rizer, ainda consciente, está preso numa cratera. O que foi isso? Ele só me tocou. Uma fênix menor, parente distante, o encontra e cochicha. Mano, você tomou um tapa por causa de uma cadeira? Rizer desmaia de vergonha. De volta ao clube, Ria se aproxima de Sei, que está recostado, olhos quase fechando. Obrigada por mostrar ao Rizer que ele não é bem-vindo. E Sei, sem nem olhar para ela, responde: não fiz por você, não? Ia sentar ali. Simples. Ria sorri mais largo ainda. Você realmente é diferente. E Sei oldou frase final: narrador, não foi uma luta. Não foi um duelo. Foi só um tapa. Mas com isso, o submundo inteiro entendeu. O Slayer pode ser um aliado, ou o fim de tudo que você conhece. Capítulo 5. O monstro também descansa. Local: o clube do ocultismo. Final de tarde. O sol escorria pelos vitrais do prédio antigo, atingindo a sala com tons dourados e rubros. O ar estava calmo. Tranquilo. O tipo de silêncio raro, que só acontece depois da tempestade. Ali, no centro da sala do clube, onde normalmente só Ria sentava, estava agora Issei Oldou, largado em uma poltrona enorme, com o corpo inclinado para trás, olhos fechados, e uma expressão serena, pela primeira vez em semanas. O corpo de um guerreiro, em repouso. As botas estavam ao lado da cadeira. A camisa, jogada em cima de uma mesa. O corpo de Sei ainda carregava cicatrizes abertas que brilhavam em vermelho fraco, lembranças de lutas contra hordas demoníacas, anjos caídos, bestas do vazio e criaturas que nem possuíam nomes. Mas ele estava vivo. Inteiro. Em paz. Na verdade, ele roncava suavemente. Reações do clube. Kiba, ao ver a cena, sorriu discretamente. Ele realmente merece esse descanso. Koneko caminhava lentamente pela sala, segurando uma bandeja com doces. Sem dizer nada, colocou 2 bolinhos ao lado da poltrona, e saiu silenciosa. Akeno apareceu logo depois. Ao vê-lo dormindo, sussurrou: nunca imaginei que o Slayer soubesse descansar. Rias permaneceu em silêncio por um tempo, observando de longe. A expressão dela era suave. Um misto de respeito e curiosidade. Mesmo depois de tudo, ele nunca pediu nada. Nem reconhecimento. Nem desculpas. Só luta, e depois repousa. Como um cavaleiro de verdade dentro da mente de Issei, sonho breve, ele caminha em um inferno coberto de cinzas, sozinho, sem armadura, sem armas. Apenas ele, e o eco dos gritos de tudo que já matou. Mas então, um banco aparece. Simples, de madeira. Issei senta, olha ao redor. Hoje, ninguém. Ele fecha os olhos. Bom, mais tarde naquela noite Issei desperta. O céu está escuro. O clube está vazio, silencioso. Um cobertor foi colocado sobre ele. Ele olha ao lado. Uma xícara de chá ainda morna. Um doce não tocado. Um bilhete simples escrito por Koneko. Você fez o que ninguém podia. Descansa. Não somos seus inimigos. Issei olha para o teto. Suspira. E pela primeira vez desde que despertou como Slayer, sorri. Frase final: narrador. Mesmo monstros criados para destruir precisam de um momento de paz. E quando o mundo se curva diante da fúria, o mais assustador é ver que, no fim do dia, ele só queria um lugar onde pudesse sentar e respirar. Capítulo 6. As férias do caçador. Local: domínio Gremory, mansão de verão, plano celestial inferior. O céu não tem nuvens. Uma brisa leve atravessa os campos dourados.
O som da água corrente, pássaros mágicos cantando, e o aroma doce de frutas raras compõem o cenário. Issei Oldou, o caçador de renegados, está de pé em uma varanda com vista para uma colina coberta de flores. Sem armadura. Sem armas. Apenas uma roupa leve e confortável. O olhar, antes carregado de fúria, agora observa a paisagem com silêncio e curiosidade. Mensagem de Ries, flashback que sei, você fez mais do que qualquer um jamais fez. O submundo respira graças a você. Você sempre lutou, mas nunca parou. Agora é hora de parar. Só um pouco. Não porque você precisa, mas porque você merece. Essas são suas férias. Aproveite. O descanso começa e se passa os primeiros momentos desconfiado. Não há emboscadas. Nenhuma assinatura de energia maligna. Ninguém o vigiando. Só silêncio, vento e paz. Ele senta na grama. Toca o chão. Respira. É isso. Paz. A resposta vem em forma de nada acontecendo. Pela primeira vez em sua vida, ele não precisa lutar. Pequenos momentos humanos, café da manhã preparado por Greifia, ovos mágicos, pão celestial e um suco que brilha. Passeio com Koneko Kiba pelos jardins flutuantes, onde criaturas pacíficas brincam sem medo. Akeno ensina Issei a preparar chá do orvalho astral, e ele, desajeitado, derrama metade. Asia aparece com um livro de histórias infantis e pede para ler com ele. Issei, sem dizer não, apenas escuta, de olhos fechados, o som da voz dela enquanto relaxa. Fim de tarde com Rias aparece na varanda ao entardecer. Ela se senta ao lado dele, sem dizer nada por alguns minutos. Você está estranho, ela comenta. Como assim? Calmo. Em paz. Você nunca esteve assim. Issei olha o horizonte. Depois, responde. A guerra é barulhenta. Mas a paz assusta mais. Porque parece que vai acabar a qualquer segundo. Rias encosta no ombro dele. Então vamos aproveitar, até o último segundo. Cena final. O caçador dormindo naquela noite, Issei dorme cedo. De verdade. Não em alerta. Não com um olho aberto. Mas deitado em uma rede sob um céu estrelado, com uma manta leve sobre o corpo. Ele sonha com flores, risos, céu limpo e nenhum som de morte. Pela primeira vez desde que renasceu. O caçador dorme sem pesadelos. Frase final, narrador: aqueles que carregam o peso do mundo raramente têm o direito à paz. Mas quando a paz os encontra, mesmo que por um breve momento, o universo inteiro agradece em silêncio. Capítulo final. Quando a última chama se apaga, anos se passaram. O mundo mudou. Os renegados foram erradicados. As guerras entre anjos, demônios e humanos se tornaram memórias antigas. Clãs que antes se enfrentavam agora colaboram. Tudo isso porque um homem atravessou o inferno, sozinho, e venceu. Issei Oldou. O caçador. O Dawn Slayer reencarnado. Ele foi chamado de monstro. De arma viva. De lenda. Mas hoje, ele é apenas um homem. Local. Casa nas colinas de Koal, uma casa simples, feita de madeira, de frente para um lago cristalino. Lá vive Issei. Longe do barulho. Longe do sangue. Com um pomar, uma oficina improvisada e uma biblioteca que ele mesmo construiu, lentamente, página por página. Ali, ele acorda com um canto de pássaros. Ali, ele planta, colhe, lê e respira. Rotina do herói em paz pela manhã. Caminha com Koneko, que visita às vezes com bolinhos e provocações sutis. À tarde, treina com Kiba, apenas para manter o corpo ativo. Sem fúria. Sem urgência. À noite, Asia aparece com Ries, trazendo mantimentos e notícias do mundo mágico. A guerra acabou, mas os laços ficaram. Ries, agora uma mulher madura e respeitada, governa o território Gremory com sabedoria. E mesmo assim, volta toda semana para ver ele. Eles não precisam de palavras. Apenas se sentam no deck, observam o pôr do sol, e estão em paz juntos. Certa noite o céu está limpo. A lua cheia. Issei se deita na grama, observando as estrelas. Ele sente algo. Um eco, distante. Como se o mundo ainda o chamasse. Mas ele ignora. Não.
Já lutei demais, agora é hora de viver. Última entrada em seu diário: matei demônios, destruí monstros, salvei mundos, fui chamado de caçador, herói, aberração. Mas agora, sou apenas Isei-Oudou. E isso é mais do que suficiente. Última cena: anos depois, a casa ainda está lá. Intocada. Tranquila. Uma nova geração visita o local. Jovens guerreiros que ouviram lendas sobre o caçador, mas encontram apenas um jardim bem cuidado, livros empoeirados, e uma poltrona vazia com vista para o lago. E uma placa simples esculpida na pedra: aqui viveu o homem que enfrentou o inferno. E escolheu, no fim, não a glória, mas a paz. Frase final: narrador. Alguns guerreiros lutam para vencer, outros, para sobreviver. Mas os verdadeiros heróis, lutam para que um dia o mundo não precise mais deles. E quando esse dia chega, eles somem, não como sombras, mas como luz que finalmente descansou.